Fala nação coral, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do 3 de fevereiro, trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de agora eu quero falar sobre pontos positivos e pontos negativos que eu observei no jogo de ontem. Santa Cruz 3, decisão 0 a 0. Fez um vídeo hoje de manhã fazendo análise tática do jogo, muito bom. Vou colocar o vídeo aqui no final desse meu vídeo, tá? Antes de começar o vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, hypar o vídeo, seguir nossas redes sociais e se tornar membro. Santa Cruz ganhou ontem por 3 a 0 da equipe do Decisão de Goiânia na estreia do campeonato pernambucano. Gols de Renato Quirino e o terceiro gol foi Patrick Alan / contra. O juiz colocou contra na súmula, né? Eu quero falar com vocês sobre os pontos positivos que eu pude observar, essa é a minha opinião, e aí eu quero que você comente aqui embaixo se você concorda ou não. Primeiro ponto positivo, na minha opinião, é o jogador que foi eleito craque da partida por mim, pela bancada do canal e pelo Santa Cruz, o Patrick Alan. Patrick Alan ontem deu suas credenciais na estreia do campeonato. É um jogador que ali dominou o meio-campo do Santa Cruz, principalmente na questão da armação. No lance do primeiro gol, o Patrick Alan, ele pega a bola, lança da zaga para o ataque, um lançamento muito preciso. E aí, no rebote ali, o Renato domina a bola, puxa e bate. No segundo gol, o Patrick Alan também tem participação. E no terceiro gol tem participação direta. Então, o Patrick Alan é um jogador que participou indiretamente ou diretamente dos 3 gols do jogo. Na marcação também foi muito bem. Você pode observar no vídeo do Osés que o Patrick Alan sempre estava antecipando os jogadores do Decisão e conseguindo roubar as bolas. Então essa antecipação, a marcação e o último passe, Patrick Alan participou de todos. Então Patrick Alan foi eleito craque da partida, não foi à toa, tá? Muito bem o Patrick Alan deu suas credenciais no jogo de ontem. Outro ponto positivo, que sempre é ponto positivo, é o Eurico. O Eurico ele foi muito bem na marcação, na saída de jogo, um zagueiro calmo, um grande zagueiro que o Santa Cruz tem. E que vai nos dar muitas alegrias, tá? O Balotelli também, que dispensa apresentações, foi muito bem mais uma vez. Dos que entraram no primeiro tempo, acredito que foram esses os pontos positivos. O próprio Quirino, que participou também das jogadas de armação do Santa Cruz, que ele não é um jogador que ele tá de 9, ele tá como atacante, mas você pode observar que ele joga muito fora da área. E quando o Santa Cruz anunciou o jogador, eu fiz um vídeo aqui, o Osés fez um vídeo e a gente apontou isso. Quirino é um atacante que joga muito fora da área, tanto nas pontas como no meio campo, indo buscar a bola, ele vai buscar a bola, avança até o ataque e consegue distribuir para os seus companheiros de ataque. Então, inclusive o Quirino foi eleito pelo nosso chat ontem como craque da partida. Então foram esses jogadores que se destacaram, pontos positivos no primeiro tempo. No segundo tempo, eu gostei muito da entrada do Vitinho. O Vitinho entrou lateralizando o jogo, invertendo o jogo. Logo no primeiro lance dele, eu falei na live do meio-dia, ele dominou a bola no peito, pegou a bola, inverteu pro lado esquerdo. Um jogador rápido, um jogador arisco, um jogador que não tem medo, que não se intimida, que parte para cima do adversário. E eu acho que o Vitinho deu suas credenciais e já começa a pedir passagem nesse time do Santa Cruz para jogar como ponta. Dos outros que entraram no segundo tempo, eu acho que o Favela e o William Júnior fizeram ali um feijão com arroz, não foram mal, fizeram o básico, fizeram bem. O Rian, ele entrou já ali aos 38 por aí, não apareceu muito no jogo, foi um pouco discreto, então vou guardar a avaliação do Rian para uma próxima rodada. Pontos negativos da partida. O Robinho. Eu observei o Robinho jogar contra o Muricy, contra o Defensa, e eu gostei do Robinho. Falei aqui em live, em vídeo, que eu gostei do Robinho, tinha gostado. Mas ontem o Robinho ele foi disparadamente o pior jogador em campo. Disparadamente o Robinho ontem foi o pior jogador do Santa Cruz na partida. O segundo pior jogador do Santa Cruz na partida, na minha opinião, foi o Rodrigues. Que apesar de não ter ido tão mal, ele foi abaixo dos demais. O Osés tocou num ponto hoje de meio-dia que eu concordo. O Rodrigues ele foi melhor do que ele vinha atuando nos jogos treinos e contra o Defensa. Mesmo assim, ainda é insuficiente. O Rodrigo foi abaixo dos
Demais. Nato, eu não vou colocar como ponto negativo, tá? Mas apesar do gol e de ter sofrido o pênalti que acarretou no segundo gol, é um jogador que ainda gera muitas críticas da torcida, porque segundo tempo, por exemplo, o Renato foi um ponto negativo. Porque ele não voltou pro segundo tempo, praticamente. A gente não viu o nome do Renato no segundo tempo. No primeiro, fez o gol, sofreu o pênalti. Mas eu acho que é um jogador que parece que tem momentos que ele fica um pouco disperso da partida, tá? Então, pontos positivos eu vou botar ali o Patrick Alan, o Quirino, o Vitinho, esses três. Como os pontos negativos eu boto ali o Robinho e o Rodrigues. Outro jogador que estreou, que pra mim fez o feijão com arroz, foi o Pedro Costa, fez o feijão com arroz ali, tranquilo. Lógico que eu acho que o Israel precisa ser o titular, mas a gente já fica um pouco aliviado sabendo que temos um banco que não é a altura do Israel, mas que pode supri-lo bem. Sobre Marcelo Cabo, na minha opinião, ele entrou com um time que deveria ter entrado, é o time que treinou toda a pré-temporada, que fez jogo treino, que fez amistoso, não tinha para que ele mudar. Agora, o Marcelo Cabo, sobre as alterações, eu acho que o Marcelo Cabo, todos os jogos treinos e no amistoso, o Marcelo Cabo colocou o Viniora e o David. E ontem ele não colocou nenhum dos dois, colocou o Matheus Regis. Então eu coloco como ponto negativo as alterações que o Marcelo Cabo fez. Na minha visão, o jogo já estava 3-0, 60, 70 minutos do segundo tempo, tempo agregado. Eu acho que teria espaço para colocar o David, colocar o Viniora, porque ele vinha fazendo isso nos jogos treinos e no amistoso contra o Defensa. Então, o torcedor, quando ele colocou o Matheus Regis, muita gente questionou. Ele colocou o Viniora todos os jogos e não colocou, hoje colocou o Matheus Regis, então isso causou um estranhamento. Eu coloco as substituições do Marcelo. Ponto positivo do Marcelo Cabo, o time que ele entrou de frente. Ponto negativo, as substituições, ao meu ver, na minha visão, foram erradas. Então, torcedor, quero que você comente aqui embaixo. Você concorda comigo? Você discorda? Comenta aqui em que você concorda, em que você discorda. Outro ponto negativo estava nas arquibancadas. Um público muito baixo de 5.200 torcedores. E eu não culpo a torcida do Santa Cruz por esse público baixo. Eu coloco a culpa no clube, no Futebol Card e o site de sócios do Santa Cruz que estava dando erro ontem, que o Santa Cruz é responsável, querendo ou não. Eu sei que o Santa Cruz paga uma empresa, paga um servidor, mas ali a culpa é dividida. Primeiro, o Futebol Card dando erro o tempo todo, pedindo para recriar a senha, você recria a senha não dá certo. E isso, vários torcedores desistiram de ir para o jogo por causa disso. Segundo, muita gente não conseguiu fazer sequer o sócio torcedor. Eu sou um deles. Terceiro, muitos sócios que pagam o plano mais caro foram fazer check-in e não conseguiram. Eu recebi vários relatos. Matheus, eu pago o plano de sócio mais caro, fui fazer check-in, não tinha opção de check-in. E o quarto ponto, ingressos por R$60. Eu acho que Santa Cruz Decisão, estreia do Campeonato Pernambucano, R$60 é um pouco inviável. Então eu peço para que o Santa Cruz reveja nos próximos jogos o preço dos ingressos. Eu até falei aqui, o torcedor de Santa Cruz quer uma SAF, quer uma arena moderna, vai ter que se acostumar com um preço um pouco elevado. Não retiro o que disse. Mas, para um estreia de Campeonato Pernambucano, tem jogos e jogos. É claro que a gente não vai ver uma final de Série C por R$20. Um jogo importante da Série C por R$30. Não dá. Mas uma decisão em Santa Cruz, estreia do Pernambucano, janeiro, como o Moser disse, mês de pagar escola, IPVA e outras coisas, não, R$60 fica inviável. Então peço para que a diretoria de Santa Cruz coloque alguns jogos pontuais o ingresso um pouco mais barato. Por exemplo, Santa Cruz e Vitória sábado. É um jogo que não tem um clamor. R$30, 15 a meia, R$40, no máximo 20 a meia. Eu faço esse apelo aqui ao pessoal do Santa Cruz. Também peço para que reavaliem a questão do site, dos planos de sócio. Eu não consegui me associar, vários outros não conseguiram. E quem conseguiu, não conseguiu fazer check-in. E o Futebol Card ficou apelo também, melhore um pouco a plataforma de vocês. Torcedor, você conseguiu ir pro jogo tranquilo, reservou seu ingresso? O que é que você achou do preço? Comenta aqui embaixo, se você concorda ou discorda de mim. Dá o like no vídeo, compartilha esse vídeo, siga nossas redes sociais, se torne membro e hype o vídeo também. Um abraço e mais tarde tem live com o chat.